Glórias a Deus, amados. Graça e paz. Hoje eu venho trazer uma breve reflexão para vocês, através de algo que mexe profundamente com o meu coração. Uma palavra que a palavra de Deus diz que sem ela é impossível agradar ao nosso próprio Deus. Hoje eu venho falar com vocês a respeito de fé. E fé, Hebreus 11:1 diz que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Sabe, a fé é algo que é inexplicável. A fé é algo que a mente humana não consegue definir. Se não fosse a própria palavra de Deus definindo o que é fé, o homem não conseguiria definir. Meu pastor costuma dizer que fé é ou crer. E por que ele fala ou crer? Porque a fé é a certeza daquilo que você espera. Amado, eu não sei o que você tem esperado, mas eu digo uma coisa para você. Se você for esperar com fé, a fé vai gerar algo no seu coração que é uma certeza. Uma convicção de coisas que não se veem. A fé é como você assinar um cheque em branco para o Senhor. A fé, você fala, Senhor, aqui está a minha vida. Aqui está tudo que eu tenho. Aqui está tudo que eu sou. Eu não sei o que você vai fazer, mas eu tenho certeza que a tua palavra me diz, e a palavra de Deus é uma palavra da fé, é uma palavra rema, uma palavra que tem vida. Ó Senhor, eu tenho certeza que a tua palavra me diz, me garante, que aqueles que confiam no Senhor, que aqueles que esperam no Senhor jamais serão abalados, jamais serão envergonhados, não serão confundidos, não ficarão decepcionados. E você começa a viver por essa fé, e essa fé começa a te levar em lugares mais altos, e essa fé começa a você enxergar, mesmo não vendo, você enxergar que o Senhor está no controle de tudo. Sabe, Cristo em todo momento, em toda a sua vida, ele ensinava aos discípulos, as pessoas que estavam do lado dele, sobre a fé. Perguntava se crer, sabe, dizia se creres verás a glória de Deus, dizia que tudo é possível àquele que crê, e fé é crer, fé é você ter certeza daquilo que você espera, é ter convicção de fatos que não se veem. Em Hebreus 11, que é onde fala sobre fé, ele cita vários exemplos, o autor aos Hebreus cita vários exemplos de homens e mulheres que viveram pela fé. Fala aqui sobre, em Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, é algo tão importante que sem esse algo você não consegue agradar a Deus. E diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, que aquele que confia no Senhor, que aquele que quer chegar próximo de Deus, creia que Ele existe. A maior fé é essa. Você crê que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Amado, e galardão é recompensa. Galardão é presente. Sabe, você tem que crer que quando você chega à presença de Deus e coloca a sua vida pela fé, ali, não sei o que está passando, não sei o momento que você está vivendo, mas quando você coloca fé no seu coração, o primeiro passo que você tem que saber é crer que o Senhor existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Daqueles que confiam nele, o Senhor é um Deus que a palavra de Deus diz que desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu, um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. E mais uma vez fala de esperar, a certeza das coisas que se esperam. O Senhor trabalha por aqueles que têm fé, o Senhor trabalha por aqueles que creem que Ele pode mudar a história, o Senhor trabalha por aqueles que creem que Ele existe. Amado, assim como eu falei que fé é assinar um cheque em branco, fé é você pular numa piscina. Sabe, como a criança, quando essa imagem sempre vem na minha mente, sabe, quando você está na piscina e vem uma criança e o pai da criança fala, pode pular, meu filho. E às vezes a criança não sabe nadar, às vezes a criança, sabe, ela não dá pé ali na piscina e fala, pode pular. E o que a criança faz? A criança sai correndo e pula nos braços do pai, porque sabe que o pai não vai deixar ela se afogar. Amado, a sua fé tem que ser isso. É crer que o seu pai não vai te deixar afogar. É crer que o seu pai está cuidando de você, está cuidando da sua vida. Sabe, creia que o Senhor está no barco. E por mais que muitas vezes você vê tempestade, mais que muitas vezes você vê ventania chacoalhando esse barco, você sabe, o meu Deus está no barco. O meu Deus está no barco. Quando o Senhor está no barco, a certeza que eu tenho é que esse barco vai chegar do outro lado do rio. Sabe, você não precisa se preocupar com vento e tempestade, que mesmo que o vento ou a tempestade não se acalme, o Senhor está no barco, e o Senhor estando no barco é a certeza de que tudo vai ficar bem.
Sabe, a palavra de Deus fala sobre Noé. Diz que Noé, ainda divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, ele construiu a arca. Sabe, Noé recebeu uma palavra. Ele teve fé naquela palavra que ele recebeu. Ele construiu aquela arca. As pessoas criticavam, as pessoas zombavam, as pessoas chamavam ele de maluco. Nunca tinha chovido na terra até então. Como viria água? Viria um dilúvio. Amado, entenda isso. Ainda não havia chovido sobre a terra. E Noé foi divinamente instruído por Deus, falando que viria uma chuva, que iria um dilúvio. Isso é fé. Sabe, ele nunca tinha visto chuva na vida, mas ele decidiu construir uma arca, porque ele ouviu uma palavra e ele creu nessa palavra. E por causa da fé de Noé, ele e a sua família foram salvos. Abraão, gente, Abraão, ele é o pai da fé. Por quê? Ele não tinha um relacionamento com Deus antes, eles não conheciam Deus antes, não existiam os mandamentos de Deus antes, não existiam notícias antes, mas Abraão, a palavra de Deus diz, quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele obedeceu e partiu sem saber para onde ia. A fé é isso, você pode não estar olhando nada agora, você pode estar vendo agora, mas saber que seu pai mandou você ir, se você recebeu uma ordem de ir, vai. Se você receber uma palavra do Senhor, o Senhor vai cumprir. Você não precisa ver o agora, não. Você tem que olhar com os seus olhos para o amanhã. Você não tem que ver as notícias de agora, não. A fé, quando você decide viver pela fé, você começa a decidir a não viver com base naquilo que você está vendo agora. Sabe? Ou você decide viver não com base naquilo que você tá sentindo agora. A palavra de Deus diz que nós andamos por fé, não andamos por vista. Tem um autor que eu admiro muito, desculpe a pronúncia, é Smith Wigglesworth, que diz que eu não ando pelo que eu vejo, eu não ando pelo que eu sinto, eu ando pelo que eu creio. Isso é andar por fé. É isso que o Senhor está nos convidando hoje, a andar e viver pela fé. Ainda sobre Abraão, Abraão tinha um corpo amortecido, Abraão era avançado em idade, Abraão tinha uma esposa que era estéril, sabe? Mas a palavra de Deus diz que ele creu contra a esperança. A fé te leva a crer contra a esperança. Rafael, o que é crer contra a esperança? É crer contra uma esperança natural, sabendo que você tem uma esperança eterna. Que mesmo que o natural diga que é impossível, você tá velho, você é estéril, você não pode, você crê contra essa esperança que o mundo te dá, porque você vive uma esperança no Senhor, porque você tem certeza daquilo que você espera, porque você tem convicção de fato que você não vê. E diz, e Abraão teve Isaac, e logo depois que Abraão teve Isaac, o que acontece? Depois de um tempo o Senhor pede para Abraão sacrificar Isaac. E Abraão, pai da fé, o que ele fez? Ele não perguntou para Deus, ele não inquiriu a Deus, ele não pestanejou. Falou, Deus, mas espera aí. Gente, a palavra de Deus diz, pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo pronto para sacrificar o seu unigênito, aquele em quem havia acolhido alegremente as promessas do Senhor, e a quem se tinha dito, em Isaac será chamada a tua descendência. Por quê? Porque considerou que Deus, que era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Amado, Abraão sabia que a promessa era sobre Isaac. Sabe, a promessa do povo de Deus não era sobre Abraão, a promessa do povo de Deus era sobre Isaac. Começou com Abraão, mas a promessa do povo de Israel veio sobre Isaac, porque teve Isaac e teve Ismael, e as promessas são sobre Isaac ali. E ele sabia que a promessa de Deus era para Isaac. E ele foi sem pestanejar e entregou Isaac ali. E o Senhor não sacrificou Isaac. E quando a gente fala sobre Abraão e Isaac, eu te quero te falar uma coisa. Quando você fala de sacrifício de Isaac, você diz mais respeito a Abraão do que a Isaac. Porque ali naquele momento o Senhor queria testar a obediência. Porque a fé é uma fé obediência. A fé, como falei, é assinar um cheque em branco. É confiar que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle mesmo que você não veja. Mesmo que você não sinta. Mesmo que você não veja esperança. O Senhor está no controle de tudo. Isso é fé e é isso que eu quero ministrar sobre a sua vida hoje, amado. Para finalizar,
Aqui Moisés, quando fala em Hebreus sobre Moisés, disse que Moisés, ele preferiu não ser chamado filho da filha de Faraó, mas ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir dos prazeres transitórios do pecado. Diz que ele abandonou o Egito e ele seguiu, sabe, não ficou amedrontado com a ira do rei, mas ele permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Na fé, você vê não simplesmente o fim. Você não vê simplesmente o fim da corrida, que você recebendo aquilo. Você sabe que o Senhor é contigo e você consegue ver aquele que é invisível. Amado, creia. Aquele que é invisível, ele está contigo. O Senhor Deus é um Deus vivo, é o nosso Redentor que está vivo e se levanta a nosso favor. Creia, firme a fé no Senhor, que o Senhor é contigo. O Senhor, ele quer mudar a sua história hoje, mas ele precisa ver fé. Ele disse, se acaso haverá fé nessa terra, sabe, ele precisa ver fé no nosso coração, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos deixar de olhar para o que é terreno, vamos deixar de olhar para o que é temporário, vamos deixar de olhar para o que é carnal e olhar para o eterno. O Senhor é vivo e o Senhor é aquele que quer gerar fé no coração, porque tudo é possível que crer. Sabe, porque o Senhor, a palavra de Deus diz que ele cumpre integralmente todas as suas promessas e palavras, nenhuma só lhe deixa cair. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Amado, você serve um Deus que não é impossível. Creia nele, se aproxime dele, sabendo, crendo que ele existe e ele é galardoador daqueles que o buscam. Pai, em nome de Jesus, eu entrego cada homem, cada mulher, cada jovem, adolescente que está recebendo essa palavra agora, Senhor. Senhor, eu não sei qual a luta que está passando, eu não sei aquilo que eles estão vivendo, mas eu sei que o Senhor existe, e eu sei que o Senhor é vivo, e eu sei que tu és galardoador daqueles que o buscam. Gera a fé em nosso coração, aumenta a fé em nosso coração, queima o coração de cada um que está recebendo esse vídeo agora, Pai. Senhor, para ter uma fé no coração, crendo que o Senhor está no controle de tudo. Que cada um de nós possa assinar esse cheque em branco. Que cada um de nós possamos ser como essas crianças, Pai. Como essas crianças que pulam no coração e pulam no colo do Pai, Senhor, na piscina, mesmo sem saber nadar, mesmo sem saber profundidade, porque sabe que o Senhor está ali no meio dessa piscina e vai nos conduzir a águas tranquilas, Pai. Em nome de Jesus. Amado, e Deus te abençoe. Que você tenha a melhor semana da sua vida. Uma semana de milagres, de vitórias, de boas notícias, de ótimas palavras, respostas, de muita paz, de muita alegria, pela infinita graça e misericórdia do Senhor. Sabe? Viva pela fé. Ande pela fé. É esse o convite de Deus para as nossas vidas. Que Deus te abençoe. Se precisar de oração, se precisar de palavra, conselho, nos procure, que estamos aqui dispostos para estar te servindo. Deus abençoe.